Porque o que faltou durante todos esses anos, gente, esse torneio da FIFA no final de ano, para motivar os europeus, é desafio técnico. E aí tem uma outra narrativa que é absolutamente tacanha, que é quando os brasileiros chegavam no final do ano, no fim de temporada, ninguém falava sobre isso. Como não falava? Só se falava disso. Eu cansei de participar de debates esportivos em final de ano, em que só tinha um jogo para falar, que era o jogo do final do Mundial. Com o brasileiro, às vezes sem brasileiro, com o argentino e tal. E aí, falava do quê? Falava daquele jogo. Uma das coisas que... E aquela tela enorme, enchia a tela do sujeito que estava vendo a televisão, né? Número de jogos, Flamengo jogou 70 e não sei quantos, Liverpool tanto, Palmeiras jogou tanto, Chelsea... Isso sempre houve. Sempre houve. Sempre teve. E sempre se debateu isso. Nunca se ignorou o fato de os brasileiros chegarem mais cansados no Mundial. Mas mesmo assim era papelão, perder para Mazembe, perder para o Al-Hilal sem ser o time de hoje. O Palmeiras foi para o Al-Ahly, né? E por aí vai. E também era feio, porque os times brasileiros tinham mais investimento, jogadores melhores do que essas equipes de outros continentes. Chegavam cansados, mas era feio. Como é feio para o PSG perder para o Botafogo, não é? Botafogo 3-0 no Pachuca 3-0 no Botafogo. Então, chegou estourado, isso foi falado, todo mundo sabe. Mas, pô, você está perdendo por 3-0 para o Pachuca, claro que é feio. E mesmo estando cansado. O Flamengo ser eliminado daquela maneira, nem cansado estava com férias que não acabavam nunca. Feio, foi o mais feio de todos, até se pensar no fato de que o Flamengo, ele avacalhou a própria preparação. Tudo isso sempre foi debatido. E agora a gente tem que colocar no caldeirão da discussão tudo que envolve isso. E isso tudo é fato. É fato, queira ou não. Então não tem valor? Tem valor. Vai lá, aproveita e ganha, cara. Estou dando a chance. Eu tenho sempre comparado o que está acontecendo agora, que eu acho que vai acontecer cada vez mais, com o basquete americano. O basquete americano mandava times universitários a todas as competições internacionais. Aí, em 1987, em Indianápolis, que é uma das cidades que mais respiram basquete aqui nos Estados Unidos, acabou de perder o Pacers, né, perder a final da NBA para o Oklahoma, foi a Olimpíada de 87, aliás, Jogos Pan-Americanos de 87, e o time do Brasil derrotou a jovem equipe universitária dos Estados Unidos. Um festival de cestas de 3 pontos de Oscar e Marcel, e o Brasil ganhou. Aquilo foi uma loucura. Pô, os brasileiros ganharam dos americanos a medalha de ouro. Era pan-americano, mas era a medalha de ouro que eles nunca perdiam. Eles mandavam um time, em algumas competições, mandavam um time universitário B ou C. E ganhavam. Ganhavam. Só que o basquete foi evoluindo em outros países. A Argentina formou timaços, Sérvia, Espanha, Alemanha, Grécia. E a partir daí, o que aconteceu? Em 92 surgiu o Dream Team, na Olimpíada de Barcelona. Porque eles perceberam o seguinte, se não colocar nossa, como diz o Vampeta, cavalaria, vão perder de novo. Porque começaram a perder. Olimpíada, Copa do Mundo, tinham perdido em Seul também. Isso, em 88, que foi logo depois. Então, eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa. E aí, os jogadores do basquete americano profissional, que não tinham nenhum interesse, nem em Olimpíada, porque aqui é assim, né? O cara ganhou a NBA, como foi ontem, é campeão mundial de basquete. O mundo se resume ao basquete dele. Sempre trataram assim. Naquela época, mais ainda. E aí, os jogadores americanos começaram a se interessar. Peraí, não. Os Estados Unidos estão perdendo. Vamos entrar em campo e mostrar quem é que manda nesse negócio. E claro, aí eles passam o trator, tal. Time de jogadores assim, bizarros e espetaculares. Então acho que pode acontecer algo parecido com o futebol a partir desse torneio, porque os times europeus já perceberam, olha, esses times sul-americanos são competitivos. E se nós não jogarmos para valer, a gente vai perder para eles. O PSG já perdeu, o Chelsea já perdeu, o Porto poderia ter perdido e depois perdeu, né? O Inter Miami. O Fluminense poderia ter batido o Borussia Dortmund. O Boca conseguiu ainda empatar ali com o Bayern, depois tomou o segundo gol, mas não foi um jogo fácil para o Bayern de Munique. O Boca não tem um grande time. Então os caras começam a perceber que a gente precisa ter uma outra postura. E eu acho que é isso que vai acontecer durante o torneio. E se os times sul-americanos forem até o final fazendo boas campanhas, para o futuro, eventuais novos encontros, eles já vão olhar de outra maneira. Porque o que faltou durante todos esses anos, gente, esse torneio da FIFA no final de ano, para motivar os europeus, é desafio técnico. Se você não é desafiado tecnicamente, o que é o campeonato estadual? Até para o torcedor. Por que o torcedor não se interessa tanto? Vai jogar Flamengo e Maricá. O cara vai ganhar. Não é isso? Agora, quando joga Flamengo e Palmeiras, todo mundo quer ir, porque é um jogo difícil, a vitória tem mais valor. Óbvio. Simples assim. E os times sul-americanos mostraram o quê? Falta de competitividade na maioria das vezes. Agora estão mudando isso. Então é preciso ser honesto na análise. Há muito oportunismo por aí, com um discurso boboca,
pseudo-patriota, aquelas besteiras. Não, que eu não sei o que e tal, com distorção da realidade. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.